Vai, já comecei. Vamos lá. Você é o... Você é o... Ah, não. Qual é o nome? Vai, memória. Ah, ele mesmo. Ele quem? Smith. Smith? Agente Smith? Agente Smith. Garotas. Começou! Ah, meu Deus. Começamos mais um vídeo, graças a Deus. E hoje, galera, a gente trouxe aqui, como vocês já viram no título, trouxemos sagas importantes que você precisa assistir, baseado na nossa opinião. Que às vezes a pessoa fala assim, mas por que essa saga é importante? Porque a gente vai falar que é importante pra gente. Que é a gente que decide essa pauta e o dono... Mentira, a gente não é dono de nada. Mãe, um beijo. Mas a gente que decide essa pauta e a gente achou que poderia ser interessante falar sobre essas sagas. Confere? Confere. Então, vamos começar? Bora. A gente acabou de falar que a gente que decide pauta, que na verdade não. Quem decide aqui é a chefia e a gente é obrigado toda vez a botar Harry Potter em tudo que dá, porque a Rayane não aguenta. Mentira, a gente não é forçado a botar Harry Potter porque a gente gosta de Harry Potter. Como a gente já disse, né, pra trabalhar na SBD, você tem que gostar de Harry Potter. Não é à toa que eu tô aqui com o meu bracelete das Relíquias da Morte. E não é à toa que eu tenho a minha capa da invisibilidade. Harry Potter, não tem como. Foi um dos primeiros que me surgiu quando a gente pensou sobre sagas. Sabe o que eu acho mais legal sobre Harry Potter? Eu não sei, isso tem muito a ver comigo, que cresci assistindo Harry Potter, mas eu sinto que o início dos primeiros filmes, ele tem um quê meio juvenil. Conforme eles vão crescendo, a saga vai amadurecendo. Ganha um tom profundo, sabe? Eu acho muito interessante avaliar isso hoje. E na época, claro, eu não sentia nada, mas eu fui crescendo junto. E a gente cresce junto com eles, né, um pouco. E o modo como eles trazem um mundo fantástico pra nossa realidade é muito incrível. Eles criam um universo inteiro. Eu tenho um quê de apaixonamento por sagas que criam universos inteiros que fazem a gente querer morar neles de alguma forma, em algum momento da vida. Quem nunca quis receber a cartinha, né, de admissão pra Hogwarts. Então, qualquer saga que faça isso comigo já ganha uns pontos aí bizarros. E é muito legal porque essa história de Harry Potter foi uma das primeiras adaptações pra cinema que durou tanto tempo de filmes assim. Se você olhar pra trás, tinha ali Superman de 1970 que tinha 1, 2, 3, acho que tem o 4 também. Batman, que começou em 89, aí foi mudando de ator, mas era a mesma história. E Harry Potter, que foi acho que a primeira que se consolidou assim, de filmes em sequência com os mesmos atores e a mesma história assim por tanto tempo. E eu cheguei a ler até a metade e gostei muito dos livros, e quem leu tudo diz que é ainda mais interessante quando você lê, porque tem ainda mais detalhes, é ainda mais profundo. E se você nunca assistiu nem leu Harry Potter, eu recomendo você assistir primeiro os filmes, depois ler o livro. Que aí você assiste todo o filme, você entende toda a história, e quando você lê o livro, tem realmente essa coisa de, nossa, parece que é material extra. Se você faz o sentido contrário, você fica, tirou aquilo, tirou assado, não gosto. Depende, não sei se eu acho, o que eu acho melhor, ler primeiro ou ver primeiro. Acho que depende muito. Acho que isso é um tópico, inclusive, para um papo de bancada, pra gente dar uma destrinchada. Mas o importante é, não passe a sua vida sem conhecer Hogwarts, porque cativa o nosso coração. E é válido não só assistir a história do Harry Potter, mas também a trilogia que tá vindo aí de Animais Fantásticos, que faz parte do universo Harry Potter, e dá esse gostinho a mais pra quem, né, se encerrou ali a saga em 2011 do Harry Potter. Meu Deus, veio aí de novo a história dos Animais Fantásticos, trazendo todo esse sentimento que a gente gosta ali do universo bruxo. E Animais Fantásticos e Onde Habitam tem o selo Mabel César, mamãe dubla. E muito bem, lindamente, maravilhosamente. Mas isso é só um parênteses. E já que a gente tá falando de adaptações de livros que viraram filmes, temos que falar aqui do universo de Senhor dos Anéis. Por que eu digo universo e não só trilogia, né? Porque a trilogia do Senhor dos Anéis conta sobre o livro Senhor dos Anéis, mas ainda tem a trilogia O Hobbit, que conta sobre o livro O Hobbit, que se passa antes da história do Senhor dos Anéis, que vale muito a pena você assistir. Não tem uma ordem... Não tô conseguindo formular a frase. Se você tá chegando zerado no mundo, vai pela ordem de lançamento.
porque aí você vai entendendo mais ou menos o modo como o audiovisual foi construído nessa história. Mas o que eu acho muito incrível, a mesma coisa de Harry Potter, é um universo inteiro. Eu lembro que eu folheei, eu não cheguei a ler, mas eu folheei alguns dos livros do Senhor dos Anéis e nas primeiras e últimas páginas tinham mapas e mapas dos lugares e de onde ele estava, por onde ele passava, pra quando ele mencionar estou no lugar tal, 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 você ir lá e ver aonde no mapa ele tá, com uma construção de universo absurda, assim, absurda. Tem gente que é fã porque justamente se viu cativado por todo esse lugar novo, por todo esse universo novo, por seres fantásticos. E acho que é outra saga que não dá pra passar por essa existência sem bisoiar e sem sentir a agonia da caça do anel, sabe? Sim, porque é muito bem feito. Não é à toa que a gente vê tantos subprodutos como jogos e jogos de tabuleiro e camiseta e não sei o que. Série, tá vindo a série aí do Senhor dos Anéis. E o que eu acho que é muito, muito legal da trilogia do Senhor dos Anéis é porque são 3 filmes de um único livro. Por isso que ela é muito bem feita. Foram 3 filmes pra contar mesmo a história de um livro só. Maravilha. Próximo. Não dá pra falar de sagas e universos criados sem falar desse universo cinematográfico da Marvel. O que foram nesse planejamento aí de 2021... Vai 13 anos. Já estamos aqui em 2021. Claramente de humano, claramente de humano. 13 anos de planejamento, de preparação para fazer um filme ligado no outro. E não é diferente de contar a mesma história. Não foi só contando 10 anos sobre o mesmo personagem. Não, são filmes diferentes, com produções diferentes, com histórias diferentes, com elencos diferentes, com diretores diferentes, tudo juntando uma coisa só, porque é um absurdo. É um marco na história do audiovisual mundial que nunca havia sido feito antes, de criar-se um universo e conectar filmes uns através dos outros e séries de televisão. Ou seja, esse planejamento de sincronizar filme com série e com outro filme, com um filme que junta todos dos Vingadores, para depois que juntou, começar de novo. Foram essa divisão de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 da Marvel. É uma coisa que quem viveu cada lançamento desses filmes foi uma experiência única. É claro, você assistir hoje em dia também é muito divertido assistir um atrás do outro. Que é, inclusive, uma das minhas missões. Glauco está aí para o quê? Patrocinar não, porque não vai dar dinheiro nenhum, mas para ele dar um suporte, uma torcida para me fazer isso, porque eu meio que já assisti alguns, mas eu não vivi esse universo de começar e ir seguindo. E aí, ouvindo você falar e vendo que tem tantas séries, eu nem sabia que tinham tantas séries interligadas, é a mesma coisa que a gente estava falando sobre Harry Potter e que a gente estava falando sobre o Senhor dos Anéis. É uma construção de universo muito, muito detalhada. Eu fico pensando na produção disso tudo, sabe? De ligar essas histórias, de fazer tudo isso acontecer, de fazer esse universo conversar e de deixar a galera torcendo, implorando pra chegar um próximo filme. Próxima saga. Eu vou puxar. Puxa. Porque tô empolgada que esse ano tem mais Saga Matrix. Estamos muito empolgados, estamos claramente muito empolgados. Cara, sabe o que me assusta sobre Matrix? Como consegue ser assustadoramente atual. Porque, por exemplo, vou trazer um exemplo aleatório, porque eu tô dando em aula, O Chamado. E aí eu fui assistir O Chamado, e aí ele é claramente datado, sabe? Tem uma questão ali de ser fita, e aí você vê a fita e o fio do não sei o que lá. É legal, mas é datado. Você sente que é de uma época. E Matrix eu não sinto datado em nada. E ele foi feito em 2000 e pouco. Agora eu não me lembro exatamente o ano, mas foi 2000 e pouco, não 2000 e muito. E é claramente não datado, sabe? Claramente isso se aplica ao mundo de hoje em várias metáforas, inclusive é uma das coisas que eu mais gosto desse filme. E eles deram um jeito de trazer essa realidade para essa realidade real. E é o que a gente vai ver no final desse ano. Eu tô a fim de rever tudo por causa disso agora. E é muito legal pontuar, porque Matrix, o primeiro, eu gosto de dizer que o primeiro filme é redondinho. Os segundos veio, tanto que eu gosto, né, porque é mais continuação da história dos personagens, mas nenhum se compara ao primeiro, porque o primeiro, ele é tão redondinho, gente, não tem nenhum defeito, o Matrix, que é de 99.
propósito, pesquisei aqui rapidinho, enquanto ela falava, no 1999, a gente tava na primeira série, tinha gente que nem nascido tava ainda. É claro, todo ano tem gente que nem nascido tava ainda, né? Tá. Mas isso me deixa muito impressionada também pelos efeitos visuais. Em 99, os efeitos visuais que... tudo aquilo que acontecia, e não só os efeitos visuais, como as cenas de ação muito bem organizadas para fazer tudo aquilo acontecer. Eu acho isso muito, muito incrível, muito genial. Fico curiosa para entender como é que eles vão adaptar tudo isso com as facilidades desse mundo de hoje, das nossas tecnologias tecnológicas tecnologizadas. E não só os efeitos, mas também trazer para o discurso atual. Né? Porque naquela época, o Matrix ele trouxe muito a discussão do avanço da tecnologia, das pessoas estarem conectadas na internet, que era o início da internet, né, gente? Por favor. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão assim. Tudo é celular, né? Tudo é. Então, mais do que nunca, hoje as pessoas estão plugadas na Matrix o tempo inteiro e não conseguem se desplugar. Sim, eu acho que isso é uma das coisas essa é uma das coisas mais legais desse filme, inclusive. Tem um monte de metáfora interessante pro modo como a gente vive a nossa vida em sociedade com a tecnologia aqui. Então eu tô muito curiosa pra saber como que eles vão adaptar esse discurso pra essa intensificada que a internet teve, que a tecnologia teve de alguns anos pra cá, que é exponencial, né? E agora para terminar, vai, Glauco, vai. Chegamos na saga que é a mais sagaz de todas aqui, que eu acho pra gente, não que tenha sido uma ordem, a gente só foi seguindo mais ou menos o flow aqui da nossa conversa. Star Wars. Por que Star Wars é uma sequência de filmes tão importante? É porque a história, mesmo... eu já disse isso antes aqui no vídeo dos vilões, que mesmo quem não acompanha, mesmo quem nunca assistiu nenhum filme, sabe muito bem quem é o Darth Vader, sabe muito bem o que é um sabre de luz, sabe muito bem o que é a força e as navezinhas lá voando. É gigantesco. O alcance é bizarro. E não é à toa, porque é muito bom. É claro, se você for pegar pra assistir os primeiros filmes lá da trilogia, você vai olhar e falar, nossa, que imagem meio assim. Que imagem merda. Recomendando aqui pra você, se você quiser assistir a ordem que eu gosto de assistir, que eu acho legal, é na ordem de lançamento, certo? Por quê? Teve lá os 3 primeiros filmes na década de 70, aí depois veio os filmes dos anos... Aqui, ó, os 3 filmes lançados na década de 70, aí vieram os 3 filmes dos anos 2000, que acontecem antes dos 3 primeiros filmes. Aí vem os filmes dos anos 2015 a 2000, sei lá quanto, que aconteceu depois dos filmes da década de 70. Então fica essa ordem aqui. Porém, a ordem de lançamento é essa aqui. Eu recomendo muito assistir na ordem de lançamento. Sim. Você pode, é claro, assistir na ordem que você quiser. Eu só não recomendo assistir um de cada de uma coisa maluca, senão você não vai entender nada. E digo mais, se você que está assistindo isso tem sagas do coração que você acha que é interessante botar aqui, bota aqui nos comentários, porque eu sinto que dá pano pra manga pra uma parte 2, que isso é uma parte 3, porque sagas, coisas que acompanham, cinema que vai sendo lançado em partes e vai deixando a gente com gostinho de quero mais, é o que mais tem no nosso cinema. Então tragam aqui as suas indicações pra gente fazer uma parte 2 desse Assiste Isso Aqui, talvez. É não, Glauco? Uhum. É, sim, Luísa. Não é não, Glauco? É sim, Luísa. Então é isso, obrigado por assistir e acabou.